que disse Anal, que foi para a Lua. Só que a Terra era azul, mas não disse. Quando o príncipe Dom Henrique, um príncipe meio doidão, belo, vivia vestido no manto de Cristo, esse homem estranho, filho da Idade Média, inesperadamente, se converte no tecnólogo mais avançado. Numa praia portuguesa, ajeita as coisas para montar navios que não existiam. Navios com leme fixo, por exemplo, que era uma coisa dos árabes, que na Europa nunca tinham usado. Navios com a vela latina, que é boa para navegar. E navios em que ele aprendeu com os chineses e os árabes a pôr bússola, a pôr astrolábio. Com esse navio montado, foi possível enfrentar o Mar Grosso, o Atlântico, para chegar aqui. Esse navio, essa criação, é mais importante que o anão dessas espaciais. Na hora dos descobrimentos, Portugal estava na vanguarda dos povos. Suas características contrastavam com tudo que se via pela Europa. A começar pela precocidade do seu surgimento como nação, a primeira do mundo. E eram ousados, com imensa coragem de si mesmos. Como é que se explica que um povo português e espanhol se expandem e criam a primeira civilização mundial? Vocês sabem que Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. Mais de 800 anos de fronteiras estáveis. Era uma faixa estreita com apenas 1 milhão e meio de habitantes que não tinham saída a não ser o mar, porque atrás estava o inimigo, estava a Espanha. A necessidade de ir ao mar para pescar, para descobrir, era ineludível. Isso fez de Portugal um país de pescadores, um país de navegadores e necessariamente um país onde a tecnologia naval foi desenvolvida de uma forma diferente do que poderia ser desenvolvida em outros países, porque ali era uma questão de sobrevivência. Ou eles seriam bons pescadores ou bons navegadores, ou eles não sobreviveriam. E isso resultou, sem dúvida nenhuma, numa formação de uma tecnologia que recebeu a contribuição de povos árabes, recebeu a contribuição do povo judeu e recebeu a contribuição, evidentemente, de toda aquela amálgama cultural, científica que existia na península. Desde tempos muito remotos, o território hoje português serviu de ponto de encontro a lusitanos, galegos e célticos, vindos de vários caminhos em busca de estanho e cobre. Viviam em uma economia agropastoril, praticavam cultos e faziam oferendas a seus deuses. No século VIII a.C.,
os fenícios invadiram a península, trazendo a metalurgia do ferro, as primeiras formas de escrita e o conceito de cidade. Depois vieram os gregos e cartagineses, gente marcada pela navegação e pelo comércio. Em 218 a.C., os romanos invadem a península. Os soldados romanos desembarcaram na Península Ibérica. Comeram os povos que tinham lá antes. Não é comeram antropofagicamente, não. Comeram na alma. Substituindo sua língua pelo latim. Um latim porco, um latim sujo, um latim impuro, que resultou ser espanhol e português. Com a onda bárbara, visigodos, alanos, suevos dominaram a península até que os árabes invadiram a península. Os europeus se orgulham muito de serem herdeiros da cultura latina e grega. Mentira! Foram os árabes que ensinaram a eles. Os árabes é que sabiam. E tinham os textos de Aristóteles e Platão. Os árabes que tinham, por exemplo, número, esse algarismo arábico, que a gente usa. E que aí, por 1300 e pouco, através de Portugal, ensinaram a Europa a fazer conta. Até então, fazia conta com algarismo romano. Você já imaginou aquele pauzinho? Pauzinho 37 multiplicado por pauzinho 24. Ninguém é capaz de fazer essa conta. Agora, com o algarismo arábico era outra coisa. Portugal, sob domínio muçulmano, era um colorido mosaico de mercadores, artesãos e antigos camponeses de raízes étnicas muito variadas, todos falando árabe. O moinho d'água, o algodão, o bicho da seda, a laranjeira, a cana-de-açúcar, o azulejo, a telha mourisca, o muxarabi, a varanda, o gosto pelo açúcar, a doçaria, o gosto pelo asseio, água, claridade, o pandeiro. O Moro viajou para o Brasil na memória do colonizador e ficou. Até hoje sentimos sua presença. Ao visitar agora a Turquia, com grande surpresa, eu descobri que a essência da paisagem de mais de metade de Portugal é de origem moura. Isso mudou por completo minha ideia da história do Brasil e do povo brasileiro. Nós somos mozárabes porque somos portugueses. Tanto quanto do contato com os mouros, resultaram da convivência com os judeus traços inconfundíveis sobre os portugueses colonizadores do Brasil, sobre sua vida econômica, social e política, sobre seu caráter. Pode-se atribuir à influência israelita muito do mercantilismo nas tendências do português. O próprio anel no dedo, com rubi ou esmeralda, não será outra reminiscência israelita? A antiguidade é coisa nova. Nós somos uma contemporaneidade dos milênios. A partir de Portucale, que era um condado chamado Condado Portucalense, uma realidade nova começou a se criar. Uma língua nova começou a se constituir. E a preocupação desse povo foi a criação de uma nação que foi se formando a partir de duas grandes ações.
Uma de expulsão dos mouros e a outra de combate aos castelhanos. Esses eram os portugueses. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que fala os portugueses. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemo-lhes uns pós de arábica língua e teremos o que chamamos o tesouro do Lácio. Aquele príncipe Dom Henrique que eu falava tinha uma coisa muito simpática, que era uma heresia. Ele acreditava que houve um tempo do Pai, de que fala o Velho Testamento, do Deus barbudo velho. E veio depois um tempo do Filho, que é o tempo do meio, de que fala o Novo Testamento. E dizia o príncipe: é chegado o tempo do Espírito Santo, em que os homens vão construir o paraíso na terra. Dizer, no ano de 1400, antes do Brasil nascer, já aquele príncipe, muita gente mais da igreja, pensava nessa utopia de construir o mundo como um projeto, de fazer o paraíso perdido aqui na terra, para o gozo dos homens. Foi em Abrantes que apareceu a primeira festa do Espírito Santo. E a primeira coisa que é a anotar a respeito desta festividade é que não se trata, como em muitas outras, de uma comemoração de uma data, a comemoração do acontecimento passado. É uma festa que dão os portugueses para comemorar o futuro.